Eco aqui, pronto, que agora vai dar para a gente começar o nosso webinário aqui. Gente, eu estou muito animado mesmo. Uma outra grande vantagem dessa transmissão que nós vamos fazer agora é que o conteúdo desse webinário vai estar disponível, inclusive, para futuros professores do nosso querido Hope Kids, ok? Então, no futuro, quando nós tivermos aí mais candidatos para darem aula na nossa escola aí escola de fundamentos bíblicos e cristãos para as crianças do Hope Kids, eles vão ter acesso a esse material, inclusive como pré-requisito para serem professores do nosso curso, ok? Então, a participação de vocês aqui vai ser fundamental. Gente, o tema está quentíssimo, temos muita coisa para conversar, mas eu quero já no início dessa conversa aqui, ok? Eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês. Espera aí, só para... deixa eu tentar aqui botar num formato legal. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu quero primeiro, antes de começar a nossa oficina aqui, vai ser uma oficina muito legal, a gente vai falar sobre um assunto quentíssimo, que é como que a gente ensina a Bíblia respeitando as diferentes faixas etárias do nosso aprendiz, do nosso aluno, beleza? Mas antes da gente entrar diretamente nesse assunto, que vai render bastante, vocês já vão anotando aí, tá, gente? É muito importante que você anote aí, ao longo dessa nossa conversa, questões que você pode ter. Anote aí também, se você precisar, em algum lugar, as perguntas, que a gente vai ter uma sessão de perguntas no final, tá? Então você vai fazer a sua pergunta no chat, mas deixa para fazer ela mais para o final, quando a gente abrir o espaço aqui para pergunta. Então você pode botar aí no bloco de notas, anotado em algum lugar, tá? Não tem problema. Você também pode fazer aí ao longo da nossa conversa. A gente tem como destacar as perguntas aqui, entendeu? Por exemplo, vou brincar aqui, olha aqui, a Késia, por exemplo, está mandando um abraço ali para a equipe, né? O pessoal do pedagógico está aí, os professores. Então, quero agradecer muito, gente, a presença de vocês. Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível, tá ok? Olha lá, a Aline lá, ó, que assunto bacana, olha, viu? A gente vai destacar, assim, as perguntas no final. E aí, gente, a ideia é o seguinte, é a gente ter esse vídeo depois estocado aí, né, arquivado, disponível para futuros professores que vão entrar no Hope Kids e também quem não pode estar agora participando ao vivo conosco, tá? Então, essa aula está sendo gravada. Isso é muito bom, não é verdade? Gente, o que é o Hope Kids? O Hope Kids é o projeto de educação cristã da Igreja Esperança, com foco principalmente entre as crianças aí da faixa etária de 2 anos até aí por volta de 12, 11 anos de idade. Lembrando que 12 anos é a idade que, em geral, as crianças passaram por um programa catequético, que elas já estão preparadas para o batismo. Então, o foco do Hope Kids é essa faixa etária. Lembrando que o Hope Kids, gente, ele não é um projeto de entretenimento de crianças, isso é importante deixar, para que elas se entretenham enquanto o culto está acontecendo, os pais estão sossegados no culto. Não é isso. O Hope Kids tem um projeto pedagógico, tem uma intencionalidade formativa, tem uma seleção de materiais didáticos e, inclusive, tem um programa que inclusive, integra a participação da família na formação cristã dos seus filhos. Então, a igreja não simplesmente oferece um serviço de atendimento a crianças, tá? Não é isso. A igreja oferece um programa de formação cristã, ok? Catequética e confessional, bíblica, para crianças que estão na Igreja Esperança, cujos pais frequentam ou são membros da igreja, tendo em vista, tá? Principalmente isso, a evangelização da criança, isso é importante, a familiarização da criança com o texto sagrado e a preparação dela para o batismo, tá? Então a gente não acredita que filho de crente é crente. Filho de crente pode ser crente se confessar a fé em Jesus e for regenerado. Então a gente tem que preparar e evangelizar e discipular nossos filhos, né, e as crianças que estão na nossa igreja, para que elas tenham uma clareza quanto à fé que elas podem vir a confessar, ok? Então a missão é essa, a missão do Hope Kids é basicamente essa, e a gente precisa encarar o Hope Kids, né, como uma missão, ok? O Hope Kids como uma grande tarefa, e todo voluntário, todo colaborador que entra nessa equipe tem que ter esse senso de missão. Então, você que está me ouvindo aí, me assistindo, você que é candidato a ser professor ou colaborador do Hope Kids, a gente costuma dizer que no Hope Kids nós não temos voluntários, nós temos comissionários, pessoas que estão numa comissão, numa missão junto. A missão, nesse caso, de educar crianças, cooperar para o desenvolvimento espiritual delas, evangelizá-las, discipulá-las, para que elas realmente possam viver a realidade de Cristo numa identidade cristã sólida, inclusive alinhada com a nossa identidade confessional como Igreja Esperança, uma igreja reformada, evangélica, carismática. Para quem já participou das classes de membros, sabe qual é o perfil aí
da nossa igreja. Tá? E quem é a equipe do Hope Kids? O Hope Kids hoje, gente, tem uma grande equipe, né, de colaboradores, pode ser maior, a gente torce para ela ser maior, né, que são os comissionados para o serviço de educação da Igreja Esperança no Hope Kids. Além dessa equipe, nós temos aí auxiliares de turma, coordenadores de turma, ok? Nós temos, inclusive, um grupo de trabalho, um GT, que é responsável por deliberar decisões, ele funciona também meio como que um conselho, e o GT, ele delibera uma série de atividades, programas, logística, relacionados ao Hope Kids, ao funcionamento do Hope Kids, e nós temos uma equipe pedagógica que é responsável por deliberar decisões da área pedagógica, formação, currículo, material didático e assim por diante. Lembrando que o Hope Kids, apesar de ser um projeto de educação cristã ligado à pastoral educacional, eu não sou da pastoral educacional, mas fui alocado como pastor para ser o pastor do Hope Kids. Então, eu sou o pastor da equipe Hope Kids e dou trabalho com as crianças também na Igreja Esperança, porque, na verdade, eu sou pastor da pastoral missional, né? Mas a gente coopera por causa da nossa formação em pedagogia, então a gente acaba também contribuindo de alguma maneira para esse projeto aí, pastoralmente, porque a equipe ela funciona muito bem, tem aí pessoas envolvidas com isso. Amanhã não sei se eu continuarei nesse projeto também como pastor responsável, mas nesse momento que você está assistindo esse vídeo, sou eu que sou responsável por esse projeto enquanto pastor, enquanto presbitério, porque, na verdade, a grande mobilização, o grande movimento do Hope Kids acontece com essa equipe maravilhosa que Deus nos concedeu na igreja para isso, tá bom? E como é que funciona o Hope Kids? Os atendimentos acontecem prioritariamente concomitante aos 2 cultos dominicais. No nosso caso, a gente tem 2 cultos até esse momento. Pelo menos nesse momento de quarentena nós não temos nenhum, mas quando voltarmos, né? Esse vídeo foi gravado no período de quarentena aí da Covid-19, mas assim que os cultos voltarem ao normal, o atendimento será até segunda ordem, os 2 cultos. Não sei se a gente vai ter 3 cultos ou 4 amanhã, mas todo culto da Igreja Esperança ele é atendido com o Hope Kids, ok? Tem uma divisão de faixas etárias, ok? Tem uma divisão de faixas etárias aí, que respeita determinados agrupamentos por faixa etária. Então, nós temos aí a turma laranja, temos a turma amarela, nós temos aí a turma azul, a turma vermelha, que são as divisões, né, por faixa etária, em que há um atendimento específico para cada uma desses grupos, ok? Bom, é basicamente isso. A ideia é que você entenda um pouco mais sobre o Hope Kids e esse tema que está sendo desenvolvido nesse webinário também é um tema de formação para candidatos a serem professores do Hope Kids e para os professores que já estão engajados nessa missão. Então, sempre quando você precisar, basta você voltar aqui de novo nesse vídeo e revisar, se por acaso alguma coisa se perdeu. Eu vou indicar livros, vou indicar aqui algumas dicas, então vai valer a pena voltar nesse tema sempre quando você precisar, beleza? Bom, gente, o nosso webinário vai se dividir basicamente em 3 eixos temáticos, beleza? Bem objetivo aqui. Nós vamos falar sobre qual é a nossa tarefa quando a gente pensa em ensino bíblico para crianças, tá? Porque o tema é esse, educação bíblica, ensino certo na idade certa ou à idade certa. Então a gente precisa ter um conteúdo adequado na linguagem, na forma, a gente vai ver isso, para cada faixa etária. Então, a gente tem uma preocupação aqui, não apenas de compreender a tarefa que Deus nos confiou, a tarefa da educação bíblica, mas também qual é o conteúdo, ok, dessa educação bíblica. E depois que nós discernirmos o conteúdo minimamente, e a gente vai aqui também orientar você acerca de alguns materiais que você pode ler aí quanto a esse tema, nós vamos falar da forma de tratar o conteúdo da educação bíblica. Então não basta a gente saber qual é a tarefa, não basta a gente saber qual é o conteúdo que a gente quer ensinar, nós também precisamos saber a forma adequada de ensinar. Então, o foco aqui é basicamente esse. Igor, você vai esgotar todas as estratégias pedagógicas? Não, impossível. Nós estamos, inclusive, pensando em oficinas de temas específicos que nós vamos tratar aqui, inclusive na área de Bíblia, na área de estratégias de ensino, não apenas eu, mas a equipe pedagógica também vai trabalhar, professores podem também produzir conteúdo, mas a ideia é a gente usar bastante esse tipo de ferramenta, porque a gente pode criar, inclusive, um banco, né, de vídeos para a formação de futuros colaboradores aí, ou comissionados, né, para esse projeto de educação cristã, que é o Hope Kids. Beleza? Ótimo. Então nós vamos falar agora sobre a nossa tarefa. Qual é a tarefa
né? Que tarefa é essa da educação bíblica? Eu quero já começar com um texto bíblico, eu destaquei até alguns trechos aí, um texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao verso 9. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Esse texto de Deuteronômio, ele é também conhecido na tradição bíblica como o Shema, tá? O Shema, gente, para quem não sabe, o Shema é uma oração. Na verdade, é um texto bíblico, naturalmente, mas ele é tratado como uma oração tradicional entre os judeus. Ele é até considerado uma espécie de credo judaico básico, um credo israelita básico. Então, ele tem uma natureza pedagógica per si, ok? Ele tem uma natureza pedagógica natural. Mas, o que é importante mencionar é que o Shema é uma declaração de fé de um povo que foi aliançado com Deus. E isso tem implicações para além de Israel, naturalmente, né? Por quê? Porque nós vamos ver uma estrutura muito lógica no Shema, ou nesse texto aí de Deuteronômio, né, que aponta para um programa de educação que o próprio Deus deu para o povo de Israel. Por isso que ele tem muita relevância para nós cristãos também, beleza? Então vamos lá, vamos navegar um pouquinho aí nessa confissão de fé dos israelitas, né? Olha o que diz aí. Ouve Israel. A palavra ouve no imperativo é a expressão hebraica Shema. Tá até coloquei aí, destacado aí em itálico para você saber quais são as palavras que estão no original. Ouve, Shema. Atenção, Israel. Ó, que interessante. Deus está se colocando numa posição de educador aqui, de instrutor da nação de Israel. E ele diz assim, Shema Israel. Escuta, Israel. O Senhor é nosso Deus. Interessante, porque isso coloca Deus numa dimensão comunitária, próxima do povo. E aí o texto continua. E Adonai Echad, o Senhor é um. O Senhor é o único Senhor, né? Yahvé é um. Essa que é a ideia geral, tá, gente, por trás desse texto. É a unidade de Deus. Agora, preste atenção. Qual é a afirmação mais revolucionária aqui no Shema? É a unidade de Deus. Que Deus é o Deus de uma comunidade específica e ele é um Deus único, não existem outros deuses. Gente, essa afirmação pode parecer para nós corriqueira, mas ela não era corriqueira na época do mundo antigo, ok? E na verdade ela está valendo até hoje para todos nós. A afirmação de que Deus é um tem implicações gigantescas, inclusive, tá, a implicação de a gente não se submeter a nenhum outro tipo de poder ou divindade. A gente se submete e se devota a um único Deus. Claro, essa é uma afirmação confessional. A confissão de fé é Deus é um. Agora, essa confissão exige uma resposta de quem escuta. Interessante. Qual é a resposta? Você tem que amar esse Deus. Porque ele é um, você tem que amá-lo. E não é amá-lo de qualquer forma. Verso 5. Você vai amar, observe como que a palavra todo, toda aparece aí no texto, aí no verso 5. Porque todo dá a ideia de totalidade, integralidade, ok? Então, o amor a esse Deus único, ou melhor, a revelação do único Deus, exige um amor integral. Um amor, nesse caso, tridimensional. 3 dimensões. Quais são? Amar a Deus de todo o teu coração, ou seja, com toda sua disposição, sua volição, sua vida psicológica interna, né, o seu desejo. O coração é uma linguagem bíblica para essas pulsões religiosas e pulsões de desejo internas, né? Lembra de Agostinho? Então é amar Deus de todo o coração, amar Deus de toda a alma. A alma é nefesh em hebraico, a alma é toda a existência, ok? Mas também com toda a sua força. A palavra força aí no hebraico é a palavra meodeha, meod. Meod quer dizer com todos os teus recursos, com todo o seu empenho. Aí é o amor naquela dimensão das demonstrações concretas de amor. Então você não tem apenas um sentimento de amar e desejar a Deus, você não apenas ama a Deus com a sua existência, você também demonstra, né, com todo o seu empenho, o amor por Deus. Agora observe, Deus é um credo. Ter Deus como único exige também uma resposta no modo como nós amamos a Deus. Então não basta confessar. É necessário amar esse Deus, ok? É necessário responder à revelação de que Deus é um. E qual é o desdobramento? O desdobramento é que uma vez que você sabe que Deus é um, que isso exige um amor, uma resposta de desejo do coração, isso também exige uma resposta de compaixão, né, de dentro para fora, uma resposta de serviço, isso também exige, por parte dos israelitas aliançados com Deus, um programa de formação. Qual é a ideia? A ideia é promover uma cultura sobre quem Deus é no povo de Israel. Lembra que o povo de Israel é o povo da aliança, assim como o cristão hoje é parte do povo da nova aliança. Nós somos o povo do novo pacto.
Então, nós temos a tarefa, igualmente, de inculcar aos nossos filhos o quê? Essa verdade que foi dita anteriormente. E a verdade, lembre-se, Deus é um e nós temos que amá-lo. Amá-lo inteiramente. E nós temos que produzir uma cultura. Olha que texto forte. Tu as inculcarás a teus filhos. Você vai falar dessa palavra como se estivesse sentado em casa, na vida privada, andando pelo teu caminho, na sua rotina. Quando você for deitar, você for se levantar, você tem que saturar o ambiente doméstico, né, o ambiente familiar, com essa afirmação sobre Deus, sobre a sua confissão de fé, o Deus que está se revelando. E também você vai atar isso como sinal nas tuas mãos. Eu gosto dessa expressão do atar como sinal nas tuas mãos, porque isso é um recurso operatório concreto, né? Quem estuda pedagogia sabe do que eu estou falando. É um recurso, sabe quando você amarra a cordinha na ponta do dedo para você não esquecer? Você tem uma memória física para fazer a conexão com uma memória cognitiva. Então, você precisa criar artefatos simbólicos que apontem para essa realidade, né? Então, por isso que o cristão não tem que ter problema de ter símbolos, né? Uma cruz, uma Bíblia aberta, né? Um texto bíblico na parede do quarto das crianças, né? E são sinais, evidências visíveis, né, de quem Deus é. Mas essa palavra também será colocada como frontal entre os vossos olhos. O que é isso? Ela tem que ser colocada como a nossa visão de mundo, é o óculos, né? É a nossa percepção da realidade. E você vai escrever nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Por que tem que escrever nos umbrais? Para que o judeu, o israelita, pudesse se lembrar que a mesma palavra e o mesmo Deus que governa a sua vida privada é o Deus que governa a sua vida pública. Então tem que inculcar, tem que falar, tem que lembrar do pacto constantemente, ok, pessoal? Isso é fundamental. Então vamos para outro texto que diz respeito à nossa tarefa, que é Mateus 28, de 18 a 20. Você conhece o ID. Só que todo mundo fala desse texto com um sentido quase assim, é evangelizar. Gente, evangelizar não é simplesmente dizer para as pessoas aceitem Jesus, ok? Evangelizar exige discipular, exige educar. O trabalho não acaba quando você diz para uma pessoa que Jesus Cristo é o Salvador. O trabalho continua. O trabalho é fazer discípulos, ok? E esse trabalho é contínuo em todas as pessoas que estão dentro do contexto da igreja. Ele é contínuo. E olha que interessante, a ordem de Jesus dar aos discípulos, dizendo para ele fazer outros discípulos, é antecedida com uma afirmação muito forte. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E por isso que o verso 19 diz, portanto, ide, né? Você viu aí? Esse portanto aí é a consequência da autoridade de Jesus. O que isso significa? Que Cristo é o Rei, Jesus Cristo é Senhor. E se Jesus Cristo é o Senhor, e isso é um fato, isso não é uma coisa que vai acontecer, é um fato, ele é o Senhor. Nós temos uma tarefa. Qual é a nossa tarefa? Anunciar e fazer discípulos, atenção, ou seja, fazer alunos de todas as nações. Gente, a ideia de Jesus aqui é, a missão da igreja é uma grande escola, a missão da igreja é um grande projeto de educação. Já parou para pensar nisso? Que a grande comissão é um projeto educacional? Olha que coisa fantástica. E é um projeto educacional baseado no senhorio de Jesus, que recebeu toda a autoridade. Então, nossa função, fazer discípulo de todas as nações. Com qual foco? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, o Hope Kids está aqui, ó. Hope Kids tem como projeto discipular, evangelizar e preparar os nossos filhos para o batismo no Deus Trino. E o verso 20 tem um adendo importante, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Gente, essa é a ideia. A ideia é que o discipulado cristão, ele dá início com o batismo, mas ele continua instruindo os santos para que eles sejam frutíferos, para que sejam obedientes, misericordiosos, conformados à imagem de Jesus, que se transformem em alunos de Jesus de verdade. Essa aqui é a ideia. Bom, um outro texto é 2 Timóteo 3,14, que você deve conhecer, Paulo escrevendo sua carta para Timóteo, um jovem presbítero da igreja que Paulo estava capacitando. E Paulo diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, lembrando que Timóteo era filho de mãe judia, de pai grego, né? Então diz aí o texto que ele sabe desde pequeno, desde a infância, que as sagradas letras
que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que extraordinário. Tá? Paulo, então, olha que fantástico isso. Gente, Timóteo, ele na infância dele, ele não era cristão. Timóteo, grande parte da sua adolescência, ele não era cristão. Ele era um judeu que foi educado nas Escrituras. E observe como Paulo, mesmo sabendo que ele estudou as Escrituras como não cristão, Paulo fala, aquilo que você estudou é de extremo valor para a sua salvação pela fé em Jesus Cristo. Então não despreze isso, porque você sabe disso desde pequeno. Ô, gente, o que nós fazemos no Hope Kids basicamente é isso, é oferecer uma formação como que Timóteo recebeu na sua infância. Por quê? Porque isso será útil para tornar cada uma das nossas crianças sábias para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Não é uma coisa bacana pensar assim nessa perspectiva? Então, Paulo conclui, tá? A instrução dele para Timóteo. Por quê? Porque toda a Escritura, olha como que a Bíblia é fundamental, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com qual finalidade? Verso 17, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é bacana? Pessoal, então, isso aqui é basicamente o cenário da nossa tarefa, ok? O que você viu aí é a tarefa que nós temos, ela é enorme. Nós temos uma tarefa de discipular, de oferecer as sagradas escrituras para que essas crianças sejam sábias para a salvação. Nós temos que promover uma cultura em que a palavra de Deus, ela satura não apenas lá nos encontros com as crianças, né, mas um trabalho que o Hope Kids tem feito junto às famílias, treinando as famílias também para se envolverem na educação cristã dos seus filhos, né, oferecendo subsídio, orientação educacional, né, oferecendo conteúdo. Isso também é parte de um projeto formativo. E nós todos estamos envolvidos nesse projeto de educação cristã, ok, pessoal? Isso é fundamental. Eu vou compartilhar de novo aqui uma tela. Deixa eu voltar aqui. Opa, peraí. Pronto. Ó, nós vamos falar agora do conteúdo. Então a tarefa ficou clara, né? A tarefa é essa, tá, gente? Lembre-se, isso está sendo gravado e você vai poder voltar para ouvir o que eu falei, beleza? Vamos falar do conteúdo. Igor, tá claro que a tarefa é discipular, é proclamar a palavra de Deus, é instruir as pessoas da Escritura, os nossos alunos serem compreenderem a palavra de Deus, serem expostos à palavra de Deus. Entretanto, o que é a Escritura? O que é isso que nós chamamos de palavra de Deus, né, gente? Primeiro, a Bíblia Sagrada, ela tem um registro da revelação de Deus. Claro, Deus não se revela exclusivamente pelas Escrituras. Sabemos também que os atributos invisíveis de Deus, como diz Paulo em Romanos 1, né, os atributos invisíveis de Deus, né, e o seu poder são claramente, né, compreendidos pelas coisas que foram criadas. Então existe um testemunho também da criação. A criação também é uma escritura, em algum sentido. Entretanto, gente, a Bíblia Sagrada é o lugar onde nós encontramos mais nitidez na revelação de quem Deus é. Lá nós encontramos conteúdos explícitos sobre como Deus se fez conhecido ao longo da história e como ele radicalizou a revelação dele em Jesus Cristo e como ele retornará para concluir a sua obra de redenção no mundo. Então, por isso que a Escritura ela é tão importante para nós cristãos. Não apenas isso, nós somos protestantes e como protestantes, para nós, ok? Para nós, a Bíblia também é um livro de regra de fé e prática, lembra? Sola Scriptura, né? É um lema da Reforma importante, dos 5 solas da Reforma. O Sola Scriptura diz que somente a Escritura. A Escritura, para nós protestantes, gente, é a única fonte de autoridade teológica. Isso não significa, atenção, que ela não tenha companhia de bons comentários bíblicos, de bons catecismos, boas confissões de fé, que são maneiras de organizar a nossa leitura das Escrituras. Mas se algum desses documentos infringir o que a Escritura diz, prevalece a Escritura, ok, pessoal? Porque a Escritura ela é fonte de autoridade primaz e primária para todo cristão, ok? Então isso é importante. Um outro ponto também importante aqui é o fato de que as Escrituras revelam a salvação. Tá? No livro de Atos, capítulo 13, verso 48, a gente tem isso claramente no anúncio, na pregação aí, lá em Antioquia, por parte de Paulo e o time apostólico.
né? 2 Timóteo 3,16 diz que a palavra é inspirada, nós acabamos de ler. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, do verso 21, diz que nenhuma escritura de particular elucidação, né? Mas foram homens inspirados por Deus que compuseram tais obras, ok? Paulo vai dizer em outros lugares, né, que ele vai dizer em outro texto, né, que a escritura, a palavra de Deus, né, ela tem esse poder, essa capacidade de disciplinar e revelar quem é Jesus Cristo, e não apenas isso, mas também de nos formar. Jesus disse: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Lembrando, gente, que as escrituras contribuem para a formação integral do cristão. A Bíblia não é um livro que apenas forma o espírito ou a alma, ok? A Bíblia é um livro de formação humana. Eu gosto muito de uma frase do Hans Huckmacher, que ele diz que Jesus Cristo não veio apenas para nos fazer cristãos, mas, acima de tudo, ele veio para nos fazer mais humanos. O que significa isso? Que a plenitude da nossa vida humana depende da revelação de Deus em Jesus, e essa revelação está claramente descrita e prevista, né, nas Escrituras Sagradas. A história de Deus. Isso é uma coisa importante, pessoal. Nós, seres humanos, somos muito carentes de uma história. Nós precisamos de uma narrativa, de uma história da salvação. Você se lembra de Moisés? Moisés, lá no Monte Sinai, Êxodo capítulo 3, ele chega para Deus e fala: Senhor, qual é o seu nome? O que lhes direi? E aí Deus responde: olha, tu dirás assim, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Eu já falei sobre isso lá na igreja, né? E o que é interessante é que Deus responde para ele: e tu dirás mais, e tu falarás aos filhos de Israel, ensinarás aos filhos de Israel. É o verso 15. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó me enviou a vós outros. Que interessante. Interessante pensar que esse Deus é um Deus que se revela na história, e esse é um Deus que tem uma história a ser contada. O nome de Deus, anote isso, o nome de Deus é uma história. Tá? Então nós precisamos da Escritura porque ela registra a história da autorrevelação de Deus. Deus está se autorrevelando e se autorrevelou em vários momentos da história, e esses eventos da autorrevelação de Deus estão registrados aí, né, na Bíblia Sagrada, e por isso que a Bíblia é um livro tão importante para nós cristãos, particularmente nós protestantes. E para encerrar, nossa igreja tem uma identidade confessional. O que significa isso? Nós temos uma confissão de fé. Isso é muito importante, pessoal. Na nossa igreja, nós não tratamos... Tem muitas igrejas que não têm confissão nenhuma. Tem umas que têm, mas a confissão de fé parece, sabe, aquele documento que você põe na gaveta assim, né? Ou põe lá no site. Na Igreja Esperança, gente, a nossa confissão de fé é a nossa identidade de igreja. A gente pastoreia a partir dos valores da nossa confissão de fé, a gente prepara os membros a partir desse lugar, a gente trabalha os programas de educação cristã sempre orientados por essa confissão, tá? Preparamos para o batismo a partir dela, fazemos missões baseadas na nossa confissão de fé. Então, essa confissão, ela delimita, inclusive, aquilo que a gente considera que é nossa identidade confessional e que não é. Ô, gente, tem cristãos que têm confissões de fé diferentes da nossa? Tem. Eles são hereges por causa disso? Não, ok? Não. Mas nós entendemos e nos identificamos com uma confissão de fé específica, vocês sabem disso, nós temos uma confissão de fé na igreja, inspirada em confissões históricas, no caso, o Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga, que são confissões protestantes clássicas com as quais nós nos identificamos confessionalmente. Eu tenho dúvidas sobre esse negócio de confissão de fé, então recomendo que você leia um livro que se chama O Imperativo Confessional. É um livro fininho, uma delícia de ler. Você vai descobrir como é importante a gente ser confessional e como é importante você que é professor do Hope Kids ou que está querendo cooperar, saber porque isso é fundamental para o nosso projeto de educação cristã. Ok? Então, vamos lá. Gente, isso que eu vou falar agora, eu vou até abrir minha tela aqui, ó. Antes de abrir minha tela, deixa eu abrir minha imagem. O que eu vou falar agora é para vocês terem uma ideia de como o cristão, o professor de escola bíblica da Igreja Esperança, precisa, para ontem, ok? Ter uma clara noção, uma familiaridade, pelo menos geral, com o que você chama de Bíblia. A sua Bíblia tem que estar surrada. Você é professor de Bíblia, professora de Bíblia. Então a sua Bíblia tem que estar surrada. Mas não é surrada assim porque você trata mal a Bíblia, não. Mas surrada porque você manuseia as Escrituras, você ama as Escrituras.
né? Você quer entrar nesse universo, se encher desse universo, porque você quer contagiar os seus alunos com esse mesmo amor. Se você não tem amor pelas escrituras, o seu aluno vai se sentir apático diante do que você está ensinando. Agora, se você é apaixonado pelo Deus que se revelou aqui, e você valoriza a revelação de Deus nas escrituras, né, de maneira intencional, seus alunos também serão poderosamente impactados com essa realidade, ok? O livro se chama o Imperativo Confessional, tá, Carol? Imperativo Confessional. A Carol está perguntando aí qual é o nome do livro, né? O livro é O Imperativo Confessional, tá bom? Esqueci o nome do autor agora, daqui a pouco eu lembro dele. Mas se você botar o Imperativo Confessional, editora Monergismo, você vai encontrar esse livro, ele é fundamental, beleza? Gente, então vamos lá. Vou mostrar aqui algumas coisinhas que a gente precisa, o professor do Hope Kids tem que saber. Ah, mas isso é moleza para nós. Não é para todo mundo, tá? Eu já nos papos aí, eu já percebi que não é para todo mundo. Mas são coisas que você precisa saber como professor do Hope Kids. Não pode dar mole, ok? Primeiro, a Bíblia. O que é a Bíblia? Um conjunto de 66 livros. E detalhe, não é só você que tem que saber disso. O seu aluno precisa saber dessa familiaridade geral aqui das Escrituras. Isso aqui não pode falhar nos nossos programas de educação cristã em nenhum nível. Todo membro da Igreja Esperança que se diz cristão tem que saber que a Bíblia é um conjunto de 66 livros, que ele possui 40 autores, tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Lembrando aí que o período de abrangência de produção do Antigo Testamento vai aí do ano 1500 a.C. e se estende aí até o ano 450, ok? São 27 livros no Novo Testamento, um período aí de abrangência entre 45, que foi a data que aproximadamente o Evangelho de Marcos foi composto, que é o mais antigo, até o ano 90, data provável da composição de Apocalipse e do Evangelho de João, que são as obras mais novas da Bíblia. E todo mundo olha para a Bíblia meio cronológica, assim, né? Tipo assim, pouca gente sabe disso, mas o livro mais antigo da Bíblia provavelmente não é Gênesis. O livro mais antigo da Bíblia é provavelmente o livro de Jó. E pouca gente sabe disso. Mas um professor do Hope Kids sabe disso agora. Pelo menos agora você está sabendo. Então, são 27 livros no Novo, 39 no Antigo. Esse é o cânon protestante. Então, se amanhã te perguntarem, ué, por que o nosso cânon é diferente do católico? Eu vou indicar um livro daqui a pouco para você explicar sobre isso. Noção de linha de tempo. Todo professor do Hope Kids tem que ter uma noção de linha de tempo bíblico, ok? Então, pesquise na internet, que não falta são subsídios sobre isso. Não falta literatura sobre isso, eu vou indicar alguns livros aqui. Tenta se localizar cronologicamente. Boas bíblias de estudos, localiza cronologicamente os textos bíblicos, onde que ele foi composto. Eu vou falar disso daqui a pouco. Você tem que saber e reconhecer em que momento histórico está sendo o livro bíblico. Não só você, repito, o seu aluno também tem que saber. O seu aluno também tem que estar familiarizado com isso. Então, por exemplo, quando eu destaco aqui, né, deixa só essa minha telinha me libertar aqui dessa barrinha de baixo. Isso. Eita, mas sempre quando eu baixo ele aparece, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Deixa eu ver. Não eu consigo. Tá, então, vamos lá. Aqui embaixo, aqui, ó, você tá vendo aí, ó, são os impérios bíblicos. Gente, isso aqui é uma chave, isso aqui é uma bênção de Deus para qualquer cristão preocupado com as escrituras, ok? Por quê? Porque quando você entende essa ordem dos impérios, o Império Egípcio veio primeiro ali, o Império Assírio, quando levou o Reino do Norte para o exílio assírio, depois veio Babilônia, depois veio o Império Medo-Persa, você vai lembrar aí que da Babilônia está Daniel lá, depois do Império Medo-Persa você tem Esdras e Neemias, no Império Medo ainda tem Daniel, mas no Persa está lá Esdras e Neemias pede carta lá a Ciro, o rei persa, para liberar o povo para voltar para Israel, né, reconstruir a cidade. O Império Grego, que muita gente não sabe, mas ele teve uma importância muito grande, porque ele teve uma influência no período interbíblico, que são os 400 anos de silêncio que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Tá, gente? Isso é importante. Então tem que estudar o Império Grego, né? Entender como que o Império Grego influenciou esse período. Por quê? Porque depois veio o Império Romano, da época de Jesus. E tudo que acontece no Novo Testamento, a missão da igreja, o trabalho apostólico, a revelação de Jesus é no contexto do Império Romano. Então tem que ter familiaridade com esses temas também.
E aí você tem que brincar com mapas bíblicos, inclusive com seus alunos, porque se você não mostrar mapas bíblicos para ele, ele vai ficar só com os mapas da escola, e pode ficar tranquilo que ele já está mexendo com mapa na escola. O João, por exemplo, meu filho, vocês sabem disso, ele é apaixonado com mapas, então vocês podem rodar mapa à vontade com ele nas aulas, porque ele ama mapas. Então, olha aí, mapa do Império Babilônico, aqueles mapas bíblicos. Gente, no Google tem tudo isso aqui. Vai no Google Imagens, tá? Se você não sabe usar o Google Imagens, vai lá no Google, bota imagens, põe lá, mapa do êxodo dos patriarcas, tem mapa disso lá. Mapa das peregrinações de Abraão, tem lá também. Olha aí que bacana. Mapa da época de Jesus. Tá vendo aí, o mapa do êxodo, o mapa dos patriarcas, o mapa das viagens missionárias de Paulo, todas as viagens missionárias de Paulo. Então, o que não faltam são ferramentas. Lembrando que eu vou disponibilizar esse slide aqui também, tá, gente? Eu vou colocar um link depois nesse vídeo, nos comentários, você vai poder clicar lá e baixar o PDF dessa apresentação, tá? Então anota só dúvidas, não fica anotando conteúdo aí não, senão você vai ficar doido. Então vamos lá. Coisa que você tem que saber, quais são as línguas da Bíblia? O Antigo Testamento, atenção, o Antigo Testamento foi escrito predominantemente, vou até abrir aqui a tela para você ficar feliz, foi escrito predominantemente nesta língua aqui, língua hebraica, ok? Predominantemente. Existem textos aramaicos aqui? Existe, mas são pequenos, alguns trechos em Jeremias, alguns trechos lá em Daniel, não é todo o livro de Daniel, alguns trechos, mas o grande bloco do Antigo Testamento é predominantemente escrito em língua hebraica. Eu tô aqui olhando para o lado para ver se eu acho um texto. Eu mostrei o hebraico, vou mostrar o grego agora, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu pegar meu Novo Testamento grego. E o Novo Testamento, Igor? O Novo Testamento foi escrito em língua grega, ok? E essa língua abençoada aí, o grego koiné. Então, todo professor do Hope Kids tem que falar isso para o aluno em algum momento, tá? Em algum momento, olha, a Bíblia foi escrita numa língua muito diferente. Um dia você leva o alfabeto hebraico, um dia você leva o alfabeto grego para eles brincarem com o alfabeto, pega um trecho de João em grego, põe lá para eles brincarem de colorir. Não importa, uma palavra em grego que eles podem pegar o alfabeto e brincar de transcrever. Gente, não subestime seu aluno, ok? Não subestime. O João está com 6 anos aqui treinando o alfabeto hebraico comigo aqui em casa. Então, eles têm potenciais de aprendizagem incrível. E criança, gente, vamos ser sinceros, criança não gosta de ser subestimada. Então, não subestime o seu aluno, ok? Bom, além disso, você também precisa saber, olha que importante isso aqui, pessoal, você também precisa saber, tá, que na Bíblia existem diferentes estilos literários. Aí faltou, tá no singular aí, né, no plural, tá, gente? Desculpa aí o erro de digitação, ok? Vou até corrigir aqui, porque minha consciência me aperta nessas horas. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, a Bíblia tem diferentes estilos, e cada estilo bíblico exige uma leitura diferente. Você não pode tratar um texto narrativo do mesmo jeito que você trata um texto poético, como Salmos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático disso. Textos sapienciais, textos de sabedoria. Provérbios, é um texto de sabedoria. Você não pode pegar um texto de provérbio e tratar ele como se fosse uma carta de Paulo. Não pode tratar ele como se fosse uma lei lá do Antigo Testamento. Não pode. Então, por exemplo, quando o Provérbios fala lá do uso da vara, olha, eu já vi isso demais. Fala lá do uso da vara. É um mandamento usar a vara no filho? Não é um mandamento. Você não tem nenhum texto bíblico que fala para você usar a vara como mandamento. Provérbios não é um livro que trata de mandamentos. Provérbios é um livro de sabedoria e trata de orientações. Orientações. O livro não tem a pretensão de ser um livro de mandamento, como você trata o Pentateuco, ou os 10 mandamentos, ou as bem-aventuranças. Então é uma recomendação. Eu já vi pais, o mandamento da vara. Não é mandamento. É um livro sapiencial, o estilo literário é de sabedoria, e como é um livro de sabedoria, é um livro instrucional. Ele não é um livro de mandamento, ok? De ordenanças. Então, por exemplo, o texto profético é de outra natureza, né? As epístolas têm um outro estilo de escrita. Textos apocalípticos, né, dizem sobre os últimos dias. Então, Daniel, por exemplo, tem trechos que são apocalípticos no livro de Daniel. É aquela linguagem dos últimos dias, do que Deus vai fazer nos últimos dias. Então, identificar os diferentes estilos da Bíblia também é fundamental. E o meu aluno, dependendo da faixa etária, já pode se familiarizando. Olha, os salmos são poesias, sabia? Olha a diferença do salmo aqui para um trecho do Pentateuco, quando Deus, por exemplo, conta a história do Êxodo. Claro que é diferente, né? Um é narrativo, o outro é poético. Então, esse cuidado o professor tem que ter, gente, o tempo inteiro.
E tá, claro, você pode dizer assim, mas eu não sabia disso. Que bom, agora você está sabendo, você vai poder ensinar. Porque a ideia é essa mesmo. A ideia é que, na medida que você aprenda, você ensina. E na medida que você ensine, você também aprenda, ok? Esse é o desafio. Bom, outra coisa importante, saber olhar para a Bíblia dentro de um cronograma. Deus começou criando, depois vem os patriarcas, o êxodo, a conquista da terra de Canaã, os juízes, a era dos juízes, depois vem o reino de Israel unido, né? O reino era uma coisa só, com Saul, com Davi, com Salomão. Depois o reino de Israel é dividido, porque quando Salomão morre, o reino é dividido em Roboão e Jeroboão. E aí você tem o reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, né? Você tem uma divisão aí, 10 tribos para o norte formam um reino. 2 tribos para o sul, Judá e Benjamim, formam outro reino. Esses reinos brigam entre si. O Império Assírio surge, leva cativo o reino do norte, o reino do sul fica um pouco ainda. Um pouco depois, chega a Babilônia e leva o reino do sul cativo. Israel fica 70 anos no exílio. 70 anos no exílio, o povo volta com Esdras e Neemias. Lá no exílio, quem está lá? Ezequiel está lá, Daniel está lá na Babilônia. Não é Israel, Babilônia. Tem que olhar para o mapa. Olha como é que tudo é importante, para saber onde são as coisas. Para não ensinar na aula, por exemplo, que a baleia lá, o grande peixe, cuspiu Jonas, vomitou Jonas nas praias de Nínive. Né? Gente, Nínive não tem praia, Nínive é no Iraque, no interior. É tipo falar assim, nas praias de Belo Horizonte, não existe, ok? Importante dizer isso. Ele foi cuspido, provavelmente vomitado na costa ali da região de Israel e teve que ir andando até Nínive, né? Então, mas se tiver um pouco de noção de geografia bíblica, não comete essas gafes. Tá? Depois tem o período interbíblico, que é 400 anos aí entre Antigo e Novo Testamento. Chegamos no Novo Testamento, domínio romano, judaísmo do primeiro século, Templo de Jerusalém, Herodes reforma o templo, sinagogas espalhadas pelo mundo antigo, casas de estudos dos judeus, né? A história de Jesus, quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, quem eram os zelotes, quem eram os judeus helenistas, né? Tudo isso a gente precisa estudar. A missão da igreja, qual é a missão que Deus confiou à igreja? Livro de Atos, as viagens missionárias de Paulo. Gente, isso aqui é um panorama fácil, didático, que você pode aprofundar cada um desses temas, mas você precisa ter esse panorama como professor, tá, gente, do nosso projeto de educação cristã. Aqui eu acabei errando aqui no trecho, nesse trecho aqui, deixa eu só tirar essa coluna aqui, gente, desculpa aí. Eu acabei de ver isso aqui não precisa, então deixa eu abrir a tela aqui novamente, só um pouquinho, pessoal. Pronto, porque aqui eu quero falar sobre como os textos bíblicos são divididos, né? Nós temos aí, ficou faltando aqui na verdade o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento é Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e de sabedoria, profetas maiores, profetas menores. O Novo Testamento, os evangelhos, ok? Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e as outras cartas, ok? Então é basicamente assim que é dividido o Antigo e Novo Testamento. Isso você precisa saber. Agora, Igor, o que eu tenho que aprender para ensinar e o que eu tenho que ensinar para aprender? Primeiro, você tem que ter noções de bibliologia. O que é bibliologia? Saber o que é a Bíblia. Tudo isso que eu falei aqui agora um pouco é uma noção bem geral de bibliologia. O que é a Bíblia? Como ela se originou? Como ela é dividida? Quais línguas são utilizadas? Você precisa ter esse tempero de saber de como a Bíblia funciona. Esse campo de estudo chama bibliologia. Todo professor cristão tem que ter alguma noção de bibliologia. Vou indicar livros já, vocês vão amar. Hermenêutica. Tem que saber como interpretar um texto bíblico minimamente. Gente, eu não estou pedindo aqui mega exegese, estou pedindo a capacidade de ler, vou mostrar daqui a pouco umas dicas, olhar para o texto e minimamente saber fazer perguntas adequadas ao texto. Interpretar o texto, ok? Tem bons comentários bíblicos que nos ajudam? Tem. Tem livros de hermenêutica que nos ensinam a ler a Bíblia melhor? Tem, e eu vou indicar. Por exemplo, você tem que estar contextualizado, saber isso, um pouquinho de história bíblica, um pouquinho de geografia bíblica, como eu já falei, um pouquinho de cultura. Né? O que é o israelita, o que eram os egípcios, como é que era a cultura deles. Né? Tudo isso, gente, tá? É fundamental. Tá? É fundamental. Wes, daria para fazer uma apostila? Sem dúvida, mas eu não vou fazer, não. Eu vou indicar os livros, vocês vão ler. E o PDF vai estar disponível. Tá? Eu vou disponibilizar o PDF também. Porque aqui a ideia, gente, é um vídeo. Então, o vídeo, no YouTube, você pode ir, voltar, botar devagar a minha voz, né? Pode colocar mais rápido, para quem gosta de ouvir rápido. Mas a ideia aqui é te desafiar mesmo, ok? E além de entender
panorama bíblico, interpretação bíblica, contexto cultural, você também tem que ter alguma familiaridade com teologia confessional. O que é isso? Os temas teológicos fora da Bíblia, baseados na Bíblia, mas organizados fora da Bíblia. Então, por exemplo, teologia sistemática. Você pega um livro de teologia sistemática e tem lá Deus, explica a Trindade, quem Deus é, o homem, explica tudo que a Bíblia fala sobre o homem. É por temas. Isso ajuda muito um professor na hora de responder perguntas do aluno, por exemplo, o que é a Trindade, como que a gente é salvo, como é que Deus se aliançou com a gente, por que a Bíblia é importante, o que é o ser humano, né? O que vão ser os últimos dias, para onde a gente vai depois que a gente morre, né? E como nós somos confessionais, esse conhecimento teológico mais sistemático, mais confessional, é igualmente essencial para o nosso projeto de educação cristã da Igreja Esperança. Beleza? Dicas! Yahoo! Segura aí, gente. Dicas de livro, tá? Eu lembro que o PDF vai estar disponível. Bibliologia. Qual o livro que você indica, Igor? Origem, Confiabilidade e Significado da Bíblia, de três... são vários autores, mas quem organizou foi o Wayne Grudem, John Collins e o Thomas Schreiner. Esse livro, gente, é um livro fininho, rápido de ler, objetivo, tem vários autores, o Piper escreve num capítulo, tem vários autores, e eles falam basicamente sobre como que a Bíblia se originou, se ela é confiável, qual é a aplicação da Bíblia para a devoção. É um livro sobre Bíblia, ok? É o que você precisa, um panorama rápido, breve, sobre o que é a Bíblia, a importância dela e etc. Bibliologia básica é esse livro aí. Gente, eu podia indicar 1000 livros, tá? Livros mais avançados e tal. Qual é a ideia aqui? É que você pense em ter uma bibliotequinha mínima para você trabalhar como educador cristão na Igreja Esperança, tá claro? Então, esse livro é um livrinho básico. O que acontece muito? Você se apaixonar por alguns temas e comprar livros mais avançados. Eu estou disponível aqui para indicar, ok? Mas esses são os livros básicos. Outro livro, para interpretar a Bíblia corretamente, é um livro do Gordon Fee, tá? E do Douglas Stewart, é usado no nosso Instituto Bíblico Esperança. Entendes o que lês? É basicamente um guia para você que quer interpretar Bíblia, tá? Um guia básico, bem básico, didático, ok? Para você poder se familiarizar com o tema da interpretação bíblica. Gente, eu tenho livros aqui de interpretação bíblica dessa grossura, ok? Se você quiser leitura avançada, eu tenho como indicar a leitura avançada. Mas isso é leitura básica, para o professor que está ali com a criança e tudo, é o suficiente, ok? Para você se abrir para o universo da interpretação bíblica. Mas tem que ter algum tipo de material de referência com você, sim, vale a pena. Invista no seu ministério, é a sua missão, é o seu chamado. Outro livro importante, ter um bom dicionário bíblico, básico, esse é básico, mas te dá muita informação. Então você está ali lendo a Bíblia, chegou lá, o fariseu, o que é um fariseu? Vai no dicionário, vai estar lá, fariseu, seita judaica do primeiro século, dedicada à interpretação da lei, blá, blá, blá. O que é um saduceu? O que é um zelote? Né? O que é um helenista? O que era o sinédrio? Tá, gente? O que era o sinédrio? O que era o Caifás e Anás? Quem eram esses caras, né? Tá entendendo? O que era, por exemplo, a bacia de bronze do tabernáculo? O que era o cordeiro pascal? O que era o bode expiatório? Gente, tá aí, ó, um bom dicionário básico que vai te dar informações básicas, mas fundamentais, para você se familiarizar com as escrituras. Igor, eu preciso de um comentário bíblico, para você não sair interpretando da sua cabeça. O que você indica? Indica o Comentário Bíblico Vida Nova, volume único. Gente, esse livro é um livro, não é muito barato, mas confesso para vocês que é dos comentários mais barato que a gente tem na relação aí de, como é que a gente fala? Custo-benefício, tá? Olha o tamanho da criatura. Mas, gente, isso aqui é a Bíblia inteira comentada, ok? De Gênesis a Apocalipse, num volume único. Então, é por isso que ele é prático. Porque eu tenho aqui em casa a coleção Vida Nova, que são vários volumes aqui, tá ali atrás. Eu não vou indicar isso para você, vou indicar para você um bom comentário compacto, entendeu? Um bom comentário compacto da Bíblia toda, tá? Esse comentário aqui, Vida Nova, tem o Carson como um dos editores, que é um nome bem conhecido aí do meio reformado, e um grande intérprete da Bíblia, inclusive, tá, gente? Então, super recomendo esse comentário bíblico Vida Nova, tá? Ok, beleza. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, gente, basicamente essa é a ideia, tá? São esses livros aí que eu falei que são importantes, ok? E Teologia Sistemática. Eu indicaria esse livro aí, o livro do Wayne Grudem, ok? Teologia Sistemática.
é um volume muito importante, é bem a nossa visão de igreja, ok? Então, super recomendo para você que quer ter uma teologia sistemática, eu recomendo que você tenha, tá? É bem fácil, didático, linguagem simples. Gente, tudo que eu estou indicando aqui são livros. Vou voltar aqui, ó. Vou até voltar aqui no slide, como a gente teve o problema com a internet, né? Olha aí, ó, tá? Aí, ó, Origem e Confiabilidade da Bíblia, Entendes o que Lês, Dicionário Bíblico Vida Nova. Estou indicando, então, olha que legal, um livro de bibliologia, um livro de interpretação bíblica, um dicionário bíblico, um comentário bíblico e uma teologia sistemática. 5 livros para você pôr na sua biblioteca em casa, tá? Eu tenho que fazer o IB? Gente, dependendo do nível de envolvimento que você quer ter, entrega ao chamado de Deus, né? É isso que você tem que fazer. Entendeu? É isso que você tem que fazer mesmo. O IB vale a pena fazer, investir. Nenhum problema investir no IB, na formação teológica de vocês aí, tá, gente? Então, super recomendo a aquisição dessas obras. Bom, Igor, quando eu quiser interpretar a Bíblia, na verdade não é só você, o seu aluno, quando ele quiser interpretar a Bíblia, ok? Ele precisa ter esses valores aí, ele precisa ter essas questões aí muito claras. Primeiro, tá? Você tem que fazer essa pergunta quando for ler o texto bíblico e o seu aluno também tem que fazer. Quem ensinou esse texto? Quem está falando nesse texto? Ok? Quem é o autor? Tá? Então, essa primeira pergunta é autoria. Segunda pergunta, onde aconteceu esses eventos? Porque essa pessoa está falando aqui, ou de onde ele escreveu isso? Paulo escreveu da prisão? Êxodo, está no Egito, já está na caminhada da Terra Prometida? Né? Então, pergunta importante. Quem escreveu? Onde escreveu, ok? Então isso aí é fundamental, ok? Fundamental. Terceiro, quando, ok? Quando? Contexto histórico, saber o contexto histórico que um evento aconteceu, tá? É sobre o Império Egípcio, Império Romano, no exílio, antes do exílio, né? Então, uma pergunta fundamental. Para quem foi escrito esse texto? Quem foram os destinatários, os ouvintes? Quem é a pessoa que está lendo esse texto? É Israel? Olha, importante. É a igreja de Corinto? Né? É a igreja primitiva? Para quem foi dirigido esse texto? Né? Quem é o leitor primário desse texto? Ok? E por que ele foi escrito? Sempre há uma razão, tá, gente? Porque um texto bíblico ele é escrito, ok? Sempre há uma razão, porque alguns textos foram compostos, né? Porque alguns textos foram produzidos e assim por diante. Deixa eu só tentar colocar aqui em tela cheia, porque não sei se eu vou conseguir, peraí. Ótimo. Bom, uma outra dica importante, pessoal, é que na hora que você for explicar um texto bíblico, não importa qual, tente sempre olhar para o texto bíblico por essas 3 lentes aí, tá? São 4 lentes, ok? 4 lentes. Quais são as 4 lentes? Perspectiva da criação, ok? O que significa criação? A ordem da criação, o que Deus está fazendo com a humanidade como um todo, né? A origem, porque todo o texto bíblico tem um começo de alguma coisa. Então, a perspectiva da criação de Deus. A criação é boa, o que Deus fez é bom, né? A criação, ela é maravilhosa. Segunda coisa, queda. Então, trazer também a perspectiva de que o homem caiu, houve pecado, que o ser humano, né, se rebelou contra o Criador. Por quê? Porque a partir da noção de queda é possível apontar para a terceira lente, a noção da redenção, a obra de Jesus. O que esse texto diz sobre a obra de Cristo? Quem acompanhou aí a série Patriarcas percebeu isso. O tempo inteiro a gente conseguiu fazer conexões com Jesus. E não é analógica, não é só metáfora, não. É porque a história de Israel é o cenário que Deus está construindo para a revelação de Jesus. Então, Antigo Testamento, Novo Testamento, não importa. Quase sim, todos os textos bíblicos, você tem como explorar o tema da criação, queda, redenção e restauração, que é o novo céu, nova terra, é a restauração de todas as coisas, é quando Deus fizer tudo novo. Tá? Então, esses 4 eixos aí, na hora que você for ler o texto bíblico, ajudam absurdamente você na hora de dar aula para o seu aluno, ok? Lembrando que isso te ajuda a aprender Bíblia e te ensina a ensinar a Bíblia também para o seu aluno. Mas nunca, atenção, nunca subestime as perguntas do seu aluno. Jamais faça isso. Não existem perguntas que são simples demais ou perguntas que são ridículas demais. Não existe isso. Eu até costumo dizer que às vezes as crianças andam aí fazendo perguntas que os pais deixaram de fazer. Por isso que nós temos que estar atentos, né? Atentos às perguntas que as crianças
elas compartilham conosco, ok? Então, aproveite isso bastante, escute com atenção, anote as perguntas. Quem sabe da pergunta de um aluno não surge a oportunidade de você tratar de um tema específico, né? Que vai ser de relevância para ele aí, para a sua turma como um todo, ok? Bom, Igor, ficou claro a tarefa, ficou claro o conteúdo, e agora caminhando para o final, não basta a gente ter a tarefa clara, o conteúdo do que a gente vai ensinar. Eu dei aqui várias ferramentas de conteúdos, livros que vocês podem adquirir. Já dei aqui um panorama bíblico para você ficar esperto, entender que a sua tarefa é extraordinária, é maravilhosa, é inspiradora, porque na medida que você abraça a missão de entender a Bíblia, você acaba servindo as pessoas com a Bíblia também. Gente, não tem jeito, isso é contagioso, ok? Amor por Deus e a palavra de Deus é contagioso. Então, já que você entendeu a tarefa, entendeu o conteúdo, você está pronto para entender a forma. Então, não basta saber o que eu tenho que fazer, não basta saber o que eu tenho que fazer com que eu aprendi, né? Uma vez que eu sei minha tarefa, não basta saber a tarefa, eu tenho que saber o conteúdo da tarefa. E agora eu também tenho que saber o modo, a forma da tarefa. Né? O Marcelo está falando da turma azul, a turma vermelha, Marcelo, é desse jeito. É pergunta sobre a Trindade, Apocalipse, inferno, se vai ter anjo. Gente, é isso aí. E por isso que tem que ter essa bibliotequinha em casa mesmo. Faça um esforço, vale a pena, ok? Bom, vamos falar aqui então sobre forma. O que é forma? Não adianta eu saber o conteúdo e não adianta eu saber a minha missão se eu não sei como ensinar. Aqui, gente, é a dimensão pedagógica da nossa tarefa, ok? Então, não é simplesmente você ter uma boa didática, ok? É você saber também como ensinar respeitando faixas etárias, etapas do desenvolvimento do seu aluno. Então, vamos lá. Não basta eu ter a verdade tem que ser bela. O que é bela? Ela tem que ser atrativa, ela tem que cativar o meu aluno. Lembra das 3 virtudes lá do São Tomás de Aquino, né, ou de Aristóteles, as 3 virtudes teologais ou cardinais, né? Não são teologais, são cardinais. É a verdade, a bondade e a beleza, ou a verdade, a beleza e a bondade. Né? Então, o seu ensino ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser belo e ele tem que ser bom. Tá? Então, tem que ter elemento de verdade, claro, mas uma verdade maldita, né? Não é maldita de maldição, maldita, ou seja, dita de forma inadequada, feia, ok? Você simplesmente pode estar falando para o ar. Então a verdade ela tem que ser bela, a verdade ela tem que ser bem comunicada, tá claro? Então isso aqui que eu estou falando é a relação entre conteúdo e forma. O conteúdo pode ser fantástico, mas a forma inadequada. Você pode ter uma compreensão profunda da Bíblia, mas não usar a linguagem adequada para que aquele conteúdo profundo seja compreendido pela maioria das pessoas. Então, quando você está dando aula, o seu cuidado deve ser sempre esse, de ter um bom conteúdo e uma boa forma. Esse equilíbrio, gente, tem que ser feito da melhor forma possível. Existem materiais didáticos, por exemplo, para crianças, que têm forma maravilhosa, gente. A didática, as estratégias de ensino são formidáveis, mas o conteúdo é pobre. Mas também tem materiais didáticos que é o contrário, tá? Que tem um conteúdo profundo e a forma não é tão legal. Então, a meta é sempre esse equilíbrio entre conteúdo e forma, conteúdo e forma. Quanto mais alinhado esses dois, mais sucesso nós vamos ter na comunicação da nossa aula para os nossos alunos, tá? Isso a gente chama de contextualização. O que é contextualização? Linguagem adequada, contexto adequado, público adequado, isso é contextualização, linguagem correta, tá? Então a gente está falando aqui da pedagogia. Mas não é só isso. A forma adequada também exige aí respeito às faixas etárias corretas. O nosso webinário, o tema é ensino certo à idade certa. Então, a gente tem que ensinar de forma correta, respeitando as etapas do desenvolvimento dos nossos alunos. Por isso, eu vou utilizar agora com vocês, pessoal, eu vou pedir um pouco de carinho de vocês vão ver uns gráficos bem legais aqui, mas é importante, tá? Vou explorar um pouco aqui da psicologia do desenvolvimento e vou mostrar para vocês a linguagem adequada para determinadas faixas etárias, tá bom? Lembrando que essa divisão de faixas etárias não corresponde exatamente à divisão de turmas do Hope Kids. Por quê? Porque, gente, esse desenvolvimento ele não é assim, estanque certinho em cada faixa etária, né? Quem estuda psicologia do desenvolvimento aí na educação sabe disso. Desenvolvimento é um negócio complexo. É que, predominantemente, dentro de determinado intervalo do tempo biológico, crianças apresentam determinadas características, tá? São características gerais, mas o que você tem que ter? É a habilidade de perceber, tá? Em que momento do desenvolvimento o seu aluno está, mais ou menos, para que você tenha um conteúdo adequado. Tá? Então essa que é a ideia. Então aqui a gente não tem a pretensão
de oferecer uma solução final, ok, estanque para cada faixa etária. Então vamos lá, que é legal. Então pense nisso, pensa que o seu aluno, tá, é um ser integral, ele tem uma dimensão biológica, né, uma dimensão física, biológica, ok, né, uma maturação que é da biologia, né, depois ele vai ter os hormônios aí, a puberdade, né, tem várias etapas do desenvolvimento de uma criança biológico. Né? Tem um momento que ela não fala, tem um momento que ela fala, tem um momento que ela faz cocô na fraldinha, depois tem que desfraldar. Então, tem etapas aí do desenvolvimento da criança, desenvolvimento físico, mas também tem o desenvolvimento psicológico. No campo do desenvolvimento psicológico, uma coisa que é muito importante é você entender que a criança ela tem uma fase egocêntrica, né? E tem uma fase de descentração, que é quando a criança está sendo desafiada com a presença do outro. Então ela tem que reconhecer o outro. Aquela fase do meu, é bem indicador de crise, de ruptura entre o eu, o self, e o outro. Lembrando que a criança, quando ela é bem pequenininha aí, né, bem novinha, aí nos primeiros meses da sua caminhada, quase chegando no ano de idade, ela tem uma tendência a achar que a realidade é a extensão do ego dela, do self. E depois ela vai distinguindo, vai percebendo a presença do outro, vai percebendo que nem sempre ela tem domínio sobre tudo que ela quer, ela começa a ouvir não, então aí é a ruptura do self, né? Então tá vendo? Tem um desenvolvimento psicológico, tem um desenvolvimento intelectual, cognitivo, né? Aí eu recomendaria quem tem interesse fazer o meu curso de educação cognitiva, vai sair em breve aí na internet, para entender o desenvolvimento intelectual da criança, né? E tem, claro, o desenvolvimento social, que é a qualidade da interação da criança com outras, regras morais, regras de convívio social, estar presente com o outro. Mas o que engloba tudo isso no desenvolvimento da criança é a sua vocação de ter sido criada à imagem de Deus e para a glória de Deus. Tá, gente? Esse é nele, olha esse círculo aí, né? De Deus aí, ó. Tá? Esse círculo indica o quê? Atos 17. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos, ok? Tudo que acontece na nossa vida acontece ao redor, né? Ou sob o controle, o domínio e o senhorio de quem Deus é. Tá? Isso é importante, porque é a dimensão, naturalmente, da fé, da nossa consciência de quem Deus é. Bom, eu vou citar aqui um trecho da Marta Koffel, minha professora lá na USP, na FEUSP, Faculdade de Educação, ela falando sobre desenvolvimento. Então, a criança ela evolui no tempo porque ela está se desenvolvendo. Então, ela dizia, o que é desenvolvimento? É um conjunto de processos de transformação que ocorre ao longo da vida de um indivíduo. Simples e objetivo. 3 palavras-chave: processo, transformação, ok? E tempo, ao longo da vida, né? Então, desenvolvimento é isso, processo de transformação ao longo da vida. Processo implica em fases, então tem fases de desenvolvimento, existem. São estanques, acaba um, começa outro? Não, eles são transições suaves, com crises, pequenas crises, mas são transições que você percebe um degradê ali, né? Então não é aquela coisa assim do laranja vai para o vermelho, não. Do laranja tem o amarelo, aí o laranja, o vermelho, então tem um degradê nessas fases, ok? Mas tem fases. Fases, transformações e tempo. Esses 3 elementos são necessários para o desenvolvimento de uma criança. E dependendo da fase e das transformações e do tempo de uma criança, a gente tem uma abordagem específica para ela. Então veja que interessante essa tabela. Gente, essa tabela eu chamo de tabela de ouro. Ok? O que é a tabela de ouro? Porque é tudo que você precisa saber. Não é tudo, mas é o que você precisa saber em geral sobre o que características comportamentais de uma criança e a linguagem que você tem que explorar para uma criança em cada uma dessas faixas etárias. Vamos lá, que bacana, hein? E eu estou explorando aqui de 2 para frente porque é a faixa etária que o Hope Kids atende, tá? Então vamos lá, de 2 a 3 anos. Olha que importante, vou até a gente botar a tela cheia aqui, tá? Para ficar mais visível para vocês. De 2 a 3 anos, tá? 2 a 3 anos. 2 a 3 anos, pessoal, é uma faixa etária que a criança está transicionando ali, tá? Eu botei heteronomia e anomia, né? Ela está saindo da heteronomia para anomia. Na verdade, é da anomia para heteronomia. O que é isso? Eu vou corrigir isso aqui, senão eu vou esquecer depois de fazer essa correção. Vou explicar o que é isso aí. Lá no Piaget, quem já estudou Piaget aí, ou já viu alguma coisa do Piaget, deve se lembrar do desenvolvimento moral, né, do Kohlberg, que foi influenciado pelo Piaget. E ele dizia o seguinte, que no desenvolvimento moral de uma criança, como ela tem uma fase inicial que é anômica. O que é anômica? Anômico quer dizer sem lei, sem regra. A criança é caótica, ela testa todos os limites, né? E aí alguém, um hétero quer dizer o outro, né? A lei do outro, então um outro vem e diz, não pode.
Então a criança começa a ter uma dependência da instrução de um adulto para ela saber os limites dela, porque no primeiro momento ela é muito caótica. Então ela tem uma fase anômica e uma fase heteronômica, tá? Essa criança, por exemplo, ela, por exemplo, percebe a presença e a ausência de objetos, aquela coisa de esconder, achou, escondeu, achou. Então para ela é mágico aquilo. Para ela, o objeto não estar no campo de visão dela, ele sumiu mesmo, ela desapareceu. E aí você mostra o objeto, ela, apareceu, tal. Isso é uma forma muito comum da criança em determinada faixa etária aí, né? Chegando nos 2 aí para o 3, ela tem um pouco dessa ilusão. Ela já está começando a perceber que tem um objeto atrás, mas ela está nessa transição aí. Ela já consegue dizer seu próprio nome, reconhece quando olha no espelho. Então, antigamente, você já viu criança, você põe no espelho, ela fica olhando ali, assim, ela não sabe que é ela, não. Ela não consegue abstrair, né? Porque como ela é muito egocêntrica, ela não consegue perceber a presença do outro, nem o outro que é ela mesma, ok? Então, isso aí na faixa dos 2 e 3 anos, isso já fica bem nítido no desenvolvimento da criança. Ela gosta de brincar de faz de conta, de simulação, de fazer comidinha, bonequinha, carrinho. Então já tem um ludismo muito forte, né? E é uma fase bem sensório-motor, é bem do toque, da textura, de brincar com objetos, então é bem nessa faixa etária aí. Igor, qual é a linguagem de 2 para 2 a 3 anos? Gente, o que crianças nessa faixa etária adoram? Muita musicalidade, muita sonoridade, contação de história com rimas, barulhinhos com a boca, sonoplastia, vozes de personagem, tá? Elas adoram contação de história. Mas, gente, aquela contação de história caprichada. Eu tô olhando aqui pro lado, porque aqui vive cheio de livros de história de criança, mas só o João acho que tirou quase tudo daqui, tirou. Então, contação de história, você pegar um livro, gente, e fazer a história do urso, faz a história de Jesus, faz a história de José, de Pedro. Gente, 2 a 3 anos você tem que estar à vontade com a criança, tá? Você tem que gesticular, verbalizar, o que é isso? Sonoridade, fazer muita rima, expressões faciais. Então, faz cara de bravo, cara de alegre. Olha, ele ficou alegre, mas ele ficou triste. Então, você vai usar expressões faciais, porque é uma linguagem que crianças de 2 a 3 anos amam, tá? Brincar com as entonações da voz, explorar cores e movimento, ok? Cores e movimento, esconder objeto, revelar objeto, tá? Fazer simulações. Teve uma atividade aí muito legal que, né, o pessoal desenvolveu para a laranja aí, de ficar na cabaninha com os pais, brincar com a lanterna. Esse tipo de experiência tácita, concreta, sensório-motora, que explora os sentidos, texturas, sonoridades, é muito apropriado para essa fase de 2 a 3 anos. Brincar de encaixar, desencaixar, colocar, montar junto com o adulto alguma coisa, alguma forma, né, explorando texturas, toque, né, cheiro, ok, gente? É fundamental, é uma linguagem adequada e fundamental para 2 a 3 anos, tá? Lembrando, de novo, que isso aqui é uma referência geral, porque às vezes tem criança de 3 anos, chegando no 4, que às vezes está precisando trabalhar um pouco disso aí, né? Um pouco dessa temática. E de 4 a 6, gente, 4 a 6, a criança já está saindo aí, tá? Eu botei ali de novo errado, só um pouquinho, gente, desculpa. Ela está caminhando aí, né? Heteronomia, ok? Essa aqui que é o correto. Desculpa aí, gente. O bom é que a gente vai corrigindo ao vivo aqui, né? Então, a criança, ela vai começando a internalizar a regra do adulto. Então, o adulto começa a criar rotinas, começa a impor determinados ritmos, tá? E se, né, o pai for muito envolvido e intencional nisso, essa criança vai tender a vai dar uma resposta autônoma, ok? A essa rotina moral, de limites, etc. A tendência é que a criança está migrando da heteronomia para a autonomia, ok? Lembrando aí, tá, que entre de 3 a 4 anos, aí tem uma transição aí que a criança precisa vestir com a ajuda ainda do pai, da mãe, né? Ela brinca de elaborar pequenas histórias. A Tereza está nessa fase, ela fica contando umas historinhas assim, meio... Ela olha para os objetos e fica contando. Então ele viu um livro, e aí ela olha para a lâmpada, viu a lâmpada, e não sei o que. Ela vai contando umas histórias meio... né? Não tem muito enredo, assim, de lei de causa e efeito, mas ela já... Tanta historinha que ela escuta, né? Que ela já está elaborando pequenas histórias. O comportamento ainda tende a ser egocêntrico, muito centrado nela,
Então, por exemplo, você já viu que criança nessa faixa etária aí, principalmente 4, 5 anos, assim, ela não tem muito problema, 3, 4 anos, né? Não tem muito problema de brincar sozinha, ela não tem essa exigência social ainda, porque ela é muito egocêntrica mesmo, o comportamento dela é muito egocêntrico. Mas ela gosta da presença do outro já, aí o outro chega, ela acha legal ter um amiguinho, mas ela não tem aquela dependência muito grande, né, de estar com outra criança, tanto quanto uma criança de 5 para frente, né? De 3 a 4 não tem tanta essa necessidade. Então, gente, ela é muito pré-operatória, então ela já consegue perceber causa e efeito, que se ela empurra um objeto, o objeto reage de uma forma, de antes e depois. Ela começa a ter uma noção de temporalidade, né? Então, alguma noção de temporalidade, tempo, né? E ela começa, por exemplo, já na fase final, aí chegando perto dos 6 anos para 7 anos, ela começa a ter uma relação mais segregada, aí já nos 6, 7 anos aí. Ou seja, menino com menino, menina com menino, os grupos são muito bem definidos, né? Linguagem. Ama desenhos e formas, gosta de criação, colagem, formas, narratividade, tá? Muita história narrada, teatrinho, tá? Vestir com fantasia, dramas, gosta de sagas, né? Criança dessa, já viu, os meninos adoram desenho assim, com saga, herói, né? Gosta de memorização, gente, isso aqui é muito importante. De 4 a 6 anos, principalmente de 5 a 6 aí, você já pode brincar de memorizar frase, memorizar versículo, né, memorizar palavras-chave, musiquinhas, ok? E crianças nessa faixa etária gostam de procedimentos. Passo 1, passo 2, passo 3, entendeu? Então é aquela fase que começa a brincar com Lego, né? Então você pode brincar com procedimentos. Tá? Olha o que aconteceu aqui, porque ela já está começando a operacionalizar lei de causa e efeito. Então, é muito rico utilizar esse tipo de recurso aí de 4 a 6 anos. E de 6 a 10, ok? Lembrando, gente, que aqui eu estou cobrindo uma área muito grande, né? Mas o indivíduo aqui já está absorvendo, já tem uma certa autonomia, né? Já tem aí determinada postura, ela quer afirmar um pouco da sua personalidade, ela quer ser um pouco mais original no que ela faz, já está começando a ler e escrever na escola, então ela já sabe operar determinadas coisas e já consegue fazer algumas lógicas, perceber dimensões das coisas, né? A escolarização formal já acontece, ela já convive com mais crianças, né? Então ela já tem um estudo sistemático, tem uma influência externa maior. Então a influência dos pais diminui um pouco, porque a criança fica uma boa parte do seu dia na escola, então já não são os pais que exclusivamente influenciam essa criança. Então o repertório social dela é ampliado, o repertório relacional dela simbólico está sendo ampliado. Então, qual é a linguagem que eu utilizo com essa criança de 6 a 10, gente? É muito jogo, deixa eu voltar aqui, é muito jogo, é muito gráfico, é mapa, tá? Jogos, eles adoram jogos nessa faixa etária, quebra-cabeças, coisa de montar, de combinar, pensamento analítico, tá? Elas adoram ser desafiadas nessa faixa etária, construir maquetes, vamos construir Jerusalém, vamos construir, vamos fazer como é que chama? O presépio, né? Usar vídeo, gente. Eu acho que a gente usa muito poucos vídeos, assim. Não tô falando de filminho, não, tá, gente? Filminho é coisa meio preguiçosa. Mas vídeos, assim, sei lá, produzir um vídeo para as crianças. Então você grava um vídeo em casa, manda para os pais passar para os meninos depois. Passa um videozinho curto, uma animação curta, não precisa ser grande, porque vídeo a criança já vê demais, né? Mas explorar um pouco dessas ferramentas não faz mal, tá, gente? Pode utilizar vídeos curtinhos de história bíblica contextualizada. Você não pode, assim, consumir a sua aula com vídeo, porque senão fica, né? Não vale a pena, né, gente? Tem que ter essa relação, tem que ter esse contato, esse experimento, isso é legal. E de 10 a 12, que é a turminha aí dos maiores, né, vermelha, um pouquinho da azul aí para vermelha, no caso aí já é vermelha. Então trabalhar aí já início da puberdade, a criança começa a apresentar já umas perguntas profundas, né? O pessoal aí dos 9 e 10 já apresenta isso também, do 8, 9 e 10, né? Construir o tabernáculo, a Helenilza falou aí, construir o tabernáculo, super legal. Então o início da puberdade aí, gente, começa aquelas perguntas bem profundas, existência de Deus, né? Ela já começa a perguntar umas coisas assim, tá, gente? Limite, por que eu não posso fazer isso? Olha aí, já está começando a construir uma personalidade muito mais destacada, pré-adolescência, né? Começa a ter um senso de pertencimento, já tem consciência da fé, está se preparando para o batismo, não gosta de ser subestimado, tá? E aí, é a galerinha que consome youtuber, tá, gente? Então, explorar o quê? Qual a linguagem que a gente pode explorar aí? Estudos bíblicos expositivos, não tem um dó. Eu gosto muito de lembrar do pastor Pipe, meu amigo, que foi lá da Lagoinha Mineirão, que ele fazia Academia da Bíblia. Gente, era um negócio assim louco. Ele pegava os meninos de 10, 11, 12 anos, junto com os adolescentes, e levava comentário bíblico. Esses livros que eu indiquei para vocês aí, ele fazia isso com os meninos, tá?
e estudava a Bíblia. Hoje nós vamos interpretar aqui o Salmo tal. E o pau quebrava ali, pegava o comentário bíblico, espalhava com os meninos e tal. A ideia é essa mesmo, a ideia é não subestimar a garotada. Tá? Então, é jornadas investigativas, faz uma palestra de arqueologia, esses meninos adoram de arqueologia, mostra arqueologia lá, temas teológicos, né? Prepara a galera para o batismo. Aí é catecismo, né, gente? Pegar o catecismo, estudar o catecismo mesmo, pergunta e resposta, faz jogo de pergunta e resposta com a garotada, né? Dá uma de youtuber, porque essa galera consome YouTube. Então dá uma de youtuber lá, grava uns vídeos no YouTube maluco, manda para a meninada em casa, né, aprende a fazer edição, tem 1000 tutoriais na internet, eu aprendi a fazer esses negócios tudo vendo vídeo na internet, tá, gente? Senão você procura o Eduardo lá da igreja, né, Helenilson? Procura lá o Eduardo, que o Eduardo te dá todas as dicas de editores, porque ele já me ajudou muito com isso. Editor de vídeo e tal. Gente, o que importa é adaptar a linguagem. Agora eu vou mostrar um gráfico, tô caminhando pro final, tá? Segura aí. Vou mostrar um gráfico aqui, muito legal. Gente, esse gráfico, eu tirei ele, eu fiz uma adaptação de um projeto chamado Pense Laranja. Depois vocês podem pesquisar na internet. É um programa de educação cristã fantástico, gigantesco, voltado para líderes cristãos, que tem nos Estados Unidos, mas tem uma versão em português, mas nos Estados Unidos diz que ele é maravilhoso, assim, muito completo. E eles fazem esse gráfico aqui, que é um resumão muito legal de como a gente lida com a criança na igreja. Então olha que legal. Ele fala o seguinte, que a criança de 0 anos ao 1º ano, o professor tem que pensar meio como artista. Como assim como artista? A criança nessa faixa etária, ela é muito lúdica, ela gosta de cores, de sentido. Então você tem que pensar bastante como artista se você trabalha com crianças aí, por exemplo, nessa faixa etária. Não é o caso do Hope Kids. O Hope Kids está trabalhando mais o cientista para frente. Mas eu botei isso aqui como referência, ok? Porque a criança bebezinha, ela é motivada por segurança, tá? Ela está preocupada com que você cuide das suas necessidades físicas. Então é basicamente isso. Mas quando ela chega ali 2 aninhos, né, que está ali na faixa de 1 a 6, a mentalidade é, criança, você tem que pensar como cientista, ok? Então a criança, ela tem uma curiosidade meio científica com as coisas, lei de causa e efeito, né? Começa a surgir uns porquês, né? E ela gosta de ter experiência, experimento, tá? Então, e umas perguntas que acontecem muito com a criança nessa faixa etária é, eu tenho a sua atenção? Eu tenho o que preciso? Tá? Eu tenho amigos? São perguntas muito comuns aí, caminhando aí para os 5 a 6 anos, intensifica. Então pensa aqui, gente, que é uma curva, né? A coisa vai se intensificando, ok? Ele é muito motivado por diversão. De 1 a 6, gente, é diversão. A coisa tem que ser divertida, tem que ser estimulante, a gente tem que se abrir para essa experiência, tá? Fazer um circuito, fazer uma atividade em grupo. Então, eles gostam muito disso. Lembrando, gente, que aqui embaixo tem uns gráficos bem legais. Esses gráficos vão mostrar o seguinte, olha que legal. Vão mostrar o grau de maravilhamento, olha que legal, o grau de descoberta e de paixão. Então, observe que cada faixa etária, os gráficos vão variando. Então, tem faixas etárias que a criança tem mais maravilhamento, tá vendo? A descoberta cresce um pouquinho e a paixão é menor. Depois ela tem uma fase que o maravilhamento cai um pouquinho, mas a descoberta e a curiosidade aumenta, é a fase científica, né? E a paixão ainda começa a crescer, tá? Essa fase mais passional começa a crescer. Chegou na fase aí de 6 a 9 anos, eles chamam de fase do engenheiro. É muito legal essa analogia, né? Porque o engenheiro é aquele que já quer aplicar o conhecimento, ele quer construir coisas. Por isso que eu falei, a fase do construtor. Vai fazer a maquete, vai montar o Lego, entendeu? É uma fase produtiva. O João tá nessa fase, assim, o tempo inteiro quer escrever livro, quer fazer... Papai, quero escrever um livro. Papai, todo dia ele chega, papai, quero fazer um laboratório. Papai, eu quero... Então ele quer construir. Papai, eu quero fazer uma máquina do tempo. Ele cismou que quer fazer uma máquina do tempo agora. Meu Deus, me ajuda, gente. Então, o que acontece? A fase de descoberta intensifica. Tá vendo aí, ó? A fase do engenheiro, né? Essa fase da descoberta, ela se intensifica. E paixão tá começando a subir aí, ó, perceba, porque preparando para a puberdade. Então vai chegando aí para os 9, 10 anos aí, gente, nessa transição aí, né? Os hormônios estão começando a trabalhar, né? A fase de inibição da criança aí, inibição hormonal, sexual, ela vai sendo superada, vai entrando a puberdade, né? Então a fase de descoberta, observa, ela vai diminuindo um pouco e vai subindo a paixão. Gente, olha como é que é importante. Na fase de descoberta, você tem que afirmar a jornada pessoal do seu aluno, você tem que, ele é motivado pela aceitação, ele gosta de ser aceito. Então, a pergunta que a criança faz nessa fase aí de 6 a 9 é, o que eu gosto? Quem sou eu?
né? Os gostos começam a ficar definidos. Eu gosto disso, não gosto daquilo. O João tem muita comida, né? Eu gosto daquele filme, não gosto daquele. Então, começa a definir, né, os gostos. E aí, chegou de 9, 10 para frente. Aí, gente, a tendência é o quê? É a autonomia. A influência dos pais vai diminuindo drasticamente. O seu filho começa a ser muito influenciado por forças sociais de fora, é o YouTube, é o influencer, e aí tem que ter muita presença paterna aí para equilibrar isso, sem evitar a superproteção. Por isso que a gente tem que investir na formação antes, né? Porque aí a criança já começa a ter aquela fase assim, não, agora eu sou autônoma, agora eu tenho uma identidade. E nesse momento, gente, a criança ela precisa ser mobilizada. É trabalho em grupo, é mobilização, é para fazer trabalho missionário, para ajudar mesmo a galera. Aí é envolvimento, é paixão. Lembra que o negócio aqui é paixão. Ele é motivado pela liberdade. Então, apresentar o evangelho de forma enriquecedora para a criança nessa fase é fundamental. Ela tem que ter senso de pertencimento, que tem um grupinho dela, né? Porque ela vai levantar questões. Por que eu deveria crer? Né? Como eu posso me envolver com esse projeto? O que eu farei? Ela está muito preocupada com o engajamento dela, porque a paixão está lá em cima, tá, gente? E a descoberta diminui um pouquinho. Então, agora é a fase de estimular essa criança aí em outra direção, tá? De mobilizar ela com grupo. Pessoal, é isso, né? Vocês viram aí que bacana? Então, eu acho que é um bom curso, né, gente? É um bom curso aí para um professor do Hope Kids, tá? E eu quero abrir aqui para perguntas e respostas. Por favor, quem quiser escrever, eu já vou ver algumas aqui que foram feitas anteriormente, alguns comentários. Ó, tem um comentário aqui do Marcelo. O Marcelo falou assim: sou professor da Turma Azul, não seria possível mesclar o conteúdo de hoje, criando uma apostila à parte com a revista que utilizamos, pelo menos uma vez por mês? Sim, Marcelo, é possível. E estamos precisando de voluntários para fazer isso. Seja bem-vindo. Né, Marcelo? Se você quiser fazer isso, meu irmão, ó, bênção do Senhor, cara. Tá? Pega aí o material, vamos trabalhar. Se você quiser juntar com alguém que queira, né, mobilizar com você, o Hope Kids está aberto. Conversa aí com a pessoa do pedagógico. Eu acho que essa ideia é bacana, hein? Vamos ver o que a turma depois acha aí. A Maquesa até comentou, vamos registrar sua sugestão. Vamos bater um papo aí, gente, porque essa ideia é legal mesmo. Para a Turma Azul, né, pode ser muito bacana trabalhar alguns conteúdos aí e transformar isso num conteúdo fixo, né? Até para ser reutilizado, à medida que a Turma Azul vai saindo, vai chegando mais, né? Tem coisa para conversar aí, com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, vocês viram que tive um probleminha com transmissão, mas não tem problema, tá? O vídeo vai... Eu vou editar, inclusive, esse vídeo depois para botar ele sem esse problema da falha de conexão, ok? Deixa eu descer aqui para ver se tem alguma pergunta nova, algum comentário aqui. Chegou, a Cássia falou, vai ser disponibilizado os slides? Sim, Cássia, vai ser a pergunta da Cássia aqui, né, para quem chegou depois. Sim, eu vou colocar um link nesse vídeo nos comentários com o acesso ao PDF dessa apresentação, tá? Pode ficar super tranquilo. Além de que você pode também acessar o vídeo aí a hora que você quiser, tá bom? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui para ver se tem mais uma pergunta. Gente, ninguém tem pergunta? Pelo amor de Deus, não é possível. Gente, vamos perguntar, por favor, fiquem à vontade. Vou esperar aqui um pouquinho. Dá tempo de fazer pergunta, vai ficar registrado nos anais da história aí, ok? Ai, ai. Gente, então assim, só para fazer então uma fechada aqui do assunto, tá? Então, vai que alguém escreve uma perguntinha aí de última hora, né? Deixa eu só voltar aqui, o slide que eu gosto é esse aqui, ó. Esse aqui é encerramento. Ó, o Gleno mandando um abraço. Gleno, um abraço para você, um abraço para a turma que também está nos assistindo aí, tá? Um beijo para vocês aí, com certeza. Tá bom, pessoal? Então, gente, é isso, tá? Então tem que ter clareza da tarefa, ok? Tem que ter clareza do conteúdo que a gente está trabalhando aqui, ok? E a gente tem que ter clareza também da forma de ensinar. Eu acho que esse mapa que nós oferecemos aí das faixas etárias vai auxiliar muito o nosso trabalho. O Marcelo levantou uma questão aqui, que é uma inquietação, a gente sempre menciona isso, né, quanto às crianças especiais. Então, gente, as crianças especiais, elas funcionam bem diferente dessa escala aí, tá? Porque elas possuem potenciais diferentes e possuem defasagens diferentes. Então, por exemplo, dependendo da síndrome, tem crianças que apresentam, por exemplo, alto desempenho cognitivo com algumas coisas, mas baixo desempenho social. E tem crianças que têm alto desempenho social e baixo desempenho cognitivo. Tá? Aí, no caso, as crianças especiais, gente, vai ter que ser feita uma oficina separada. Nós já fizemos um encontro aí na igreja, né?
com os pais de crianças com necessidades educacionais especiais, né? Mas eu acho que vai valer a pena a gente até fazer, né, algum conteúdo específico para isso, tá, gente? Vale super a pena. Nós temos uma missão na nossa igreja, e eu vou insistir nisso, eu sempre falo isso lá para a equipe pedagógica. Nós temos uma missão na nossa igreja, que é uma missão com as crianças com necessidades especiais. A gente precisa ser uma igreja mais inclusiva, pedagogicamente falando, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Luísa, deixa eu ver aqui, vou destacar. As crianças de 2 a 3 anos possuem um tempo de consideração pequeno. Se eu sempre faço algo novo para retomar a atenção deles, sinto que eles ficam ansiosos, sempre esperam coisas novas. Como lidar? Esperamos eles se acalmarem, podemos retomar a atividade, história de onde parou? Não, aí eu acho que tem que pensar realmente em ter mais novidade, dá mais trabalho, é verdade, mas tem que ter mais novidade. Claro que vai ter um momento que não vai ter jeito, elas vão ficar entediadas, né, porque elas têm uma alta expectativa, mas vale a pena se antecipar, então produzir um conteúdo maior, mais intenso, né? Você pode pegar a mesma atividade, por exemplo, fazer ela de diversas formas, né, e aí tem que ter um repertório maior mesmo, porque elas vão exigir bastante energia, tá? Por exemplo, essa história mesmo de levar um videozinho, coloca um videozinho de curta lá que você mencionou no meio da aula, né? Depois volta para as atividades, ou no final, né? Então pensa assim em meios de fazer isso. Por exemplo, você pode pensar numa atividade que se repete todo o encontro, sei lá, um momento de oração, uma musiquinha, antes de entrar na atividade, né? Para que esses tempos sejam utilizados também de uma forma mais ampliada. Eu acho que isso é totalmente viável, ok? Pergunta aqui do Wesley. Você acha que uma boa utilizar a Bíblia em ação, aquela em quadrinhos para crianças? João é apaixonado. Estava aqui da minha mesa, ele levou também. Ele leva, ele traz, lê, volta. A Bíblia em ação, tem uma outra também, que eu esqueci agora o nome. O Bíblia em ação, eu utilizaria o Bíblia em ação, porque eu percebi que o João só começou a gostar do Bíblia em ação quando ele chegou aí na casa dos 7 anos. Tá? 6, 7 anos. Então eu não usaria antes disso, não. Mas aí crianças que gostam de quadrinhos, 6, 7, cara, na turma aí de 9 anos, 8 anos, dá para usar tranquilamente, cara. Tranquilamente, a garotada vai gostar, tá? O Bibliação é muito legal, gente, muito legal. Não, e até adolescentes, tá, gente? Até adolescente, pré-adolescente curte. Pastor Igor, apesar da maturidade das crianças da Turma Azul, percebo que eles adoram as aulas de contação de histórias. O que você acha disso? Eu acho sensacional. A contação de história não tem limite, né? Eu acho que você pode explorar uma contação de história mais, né, adaptada, com mais riqueza. Por exemplo, esse livro aí, né, o Bíblia em Ação, ele pode ser utilizado para contação de história contextualizado, tá? Então, assim, contextualizado para a faixa etária, a linguagem adequada, o modo de comunicar adequado. Tá, Isabela? Não tem nenhum problema. Se tem abertura para contação de história, pode trabalhar contação de história sem dúvida, tá? E agora, a ideia de quadrinhos é legal pra caramba, tá? Levar um quadrinho assim, uma coisa mais anime, é muito legal. É muito legal. Acho interessante para toda a igreja, não só para os pais e professores do Hope. Com certeza, Marcelo. Isso aí seria um projeto bem ampliado, né? Pergunta da Luísa. Igor, já tive situações de os pais não gostarem de ser usada música folclórica. Não consigo evitar, pois depois do louvor sempre pedem galinha pintadinha, mundo bita. Algum problema? Eu não acho legal, não, assim, no contexto da igreja, não. Porque ele já consome isso demais, assim, em outros ambientes, né? Já consome isso demais no ambiente de casa, consome muito isso, né, no ambiente da casa da tia. Pode ficar tranquilo que isso aí é o dia inteiro. O dia inteiro. Eu recomendaria... Cara, eu vou dar um exemplo aqui, tem muito conteúdo aí de cristão que você pode pôr, tem aí a Juliana que sabe o nome, esqueci o nome agora, é muito legal, cara, uns desenhos que o João curte demais, que é do robozinho lá, que viaja no tempo lá com os meninos e vê a época da Bíblia, né, então, esqueci o nome agora, Bíblia alguma coisa, esqueci. Então, acho que tem muitos projetos, assim, que podem ser utilizados em determinado momento. Mas tem que tomar muito cuidado para não ficar aquele esquema de ocupar tempo com uma atividade, etc, entendeu? Então acho que vale a pena tomar esse cuidado, sim. Tá? Eu não vejo problema com música folclórica em si, só não acho que no Hope Kids é adequado, porque isso já tem demais no ambiente de casa. Então vale a pena tentar ver algum vídeo de Superbook. Bem lembrado, Elisete, Superbook. Gente, Superbook é bom demais. O Superbook é bom demais, tá? A Bíblia em mangá, né? Esse que é a Bíblia em ação, ele é tipo mangá, Lenilson. Não chega a ser mangá.
ele é outro estilo, né? O Wesley vai me matar aqui que eu falei que é mangá. Não é mangá, não, é outro estilo. É um estilo tipo de cartoon mesmo, né? DC Comics, inclusive o cara é da DC Comics, né? O artista lá. Então, Bíblia e mangá é super legal para turminha azul, muito legal para turminha azul, super indicado, ok? Deixa eu ver o que mais aqui perguntou. Pastor, esse último projeto que você falou se chama Pense Laranja? Pense Laranja, Marcelo. Pense Laranja, tá? É o Think Orange, mas tem em português. Tem um site aí. Eu vou botar o link aqui. Eu tinha anotado ele aqui no lugar aqui no meu computador. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou colocar o link do Pense Laranja, porque o Pense Laranja é muito legal. Tem uns livros lá, gente, que vale a pena até ler, comprar para ler, tá? Porque eu tenho um Pense Laranja, o site em português, né? Deixa eu ver aqui, porque eu acesso ele em inglês. Achei. Deixa eu colocar o link aqui para vocês. É penselaranja.com.br, gente, não tem erro. penselaranja.com.br, tá? É isso mesmo. E lá tem muita literatura que pode ser comprada também na área de educação cristã, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu postar aqui e vou destacar para vocês copiarem. Pronto, penselaranja.com.br, tá? Super recomendado, tá bom? Ok. Pergunta da Vitória aqui sobre indisciplina. Igor, muitos professores falam sobre a indisciplina das crianças. Poderiam falar um pouco sobre isso no contexto da igreja também? Gente, então, indisciplina depende, tá? Porque tem muito comportamento de criança que a gente chama de indisciplina, que é comportamento de criança. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem comportamento de criança que é comportamento de criança mesmo. Assim, tipo, tem criança na faixa etária de 2 a 3, é anomia. Lembra disso? Então, testar limites é parte do processo, tá? Então, claro, tem crianças que são deseducadas, elas não sabem conviver em ambientes sociais mesmo. Ou às vezes elas são só crianças que, de repente, elas chegam naquele ambiente. O João já deu muito trabalho aí, nas turmas aí, né? Muito trabalho, eu tive que pegar pesado com ele em casa depois. E aí o procedimento correto foi o que foi feito, né? A Carol me procurou lá, falou, Igor, olha, o João fez isso hoje, não foi legal e tal. Opa, beleza. Gente, em casa, entendeu? A gente pega pesado, eu vou conversar com ele vai ter a disciplina dele, dependendo do que ele fez, né? Por quê? Porque essa comunicação do professor com os pais é fundamental, tá? Nessa questão disciplinar. Eu não acho que o professor de escola cristã, uma vez no domingo, vai disciplinar a criança, não é função dele, é função dos pais. Então a política, né, de chamar o pai quando a criança está assim, realmente, tá, gente, muito indisciplina, e é muito diferente de uma criança agitada, é muito diferente de uma criança desatenta, é muito diferente de uma criança que fala muito, isso não é indisciplina. Indisciplina é o quê? Agressão, ok? Disciplina é a criança, por exemplo, criar um desconforto no ambiente da sala para derrubar carteira, material e deixar ninguém aprender. Isso é muito diferente de uma criança que fala muito, por exemplo. Uma criança que fala muito, você tem que pedir para ela, falando, vamos tentar ficar quieto, né, tal. Eu sei que a criança insiste, às vezes, mas se a coisa ficar muito caótica, desrespeitosa, aí vai ter que realmente pedir para o auxiliar de turma levar, né, para o pai lá, e depois tem que ter uma conversa. Eu não acho que é só entregar, eu acho que tem que ter uma conversa do professor com o pai, porque às vezes o pai nem sabe. Eu mesmo falei assim, nossa, o João comportou de uma forma que nem me surpreendeu, porque em casa ele não faz isso. Então, é muito comum, ele fica mais à vontade, tá com os coleguinhas, né, os coleguinhas põem pilha também, ele também põe pilha nos coleguinhas. Então a gente tem que trabalhar isso em casa para ele poder se comportar socialmente melhor, porque com os pais ele não é assim, mas socialmente não está adequado. Então tem que ter disciplina e aí o papel é nosso. Mas o professor tem que nos ajudar, tem que informar ao pai, né, de que isso está acontecendo, isso é fundamental, tá bom? Pais realmente interessados na educação, né, dos seus filhos vão receber isso super de boa, sem nenhum problema, né? Isso, Superbook, Rosilene, né? Rosilene falou que eu coloquei o Superbook também e eles gostaram muito. Gente, eles amam, tá? De verdade, eles amam o Superbook. O Superbook no novo agora é muito legal, ok? Esboço teologia sistemática do Langston é bom para estudo? Cara, eu não conheço. Eu não conheço o Langston, não. Beleza? Isso aqui é importante que a Kézia falou, construir combinados. Gente, construir combinados também é muito bom. Eu até recomendo o seguinte, assim, ter combinados padronizados. Por que eu falo padronizados? Tipo assim, eu fazia isso em projetos sociais, né? A Kézia sabe disso. A gente fazia combinados assim, olha gente, combinado número 1, quem concorda? Combinado número 2, quem concorda? A gente fazia isso de vez em quando. Era tipo uma aliança comunitária assim. Então, beleza, todo mundo combinado? Combinado. Então essa construção coletiva de combinados é muito bom, tá gente? É muito bom, é fundamental na hora da gente trabalhar a questão disciplinar em sala de aula. Bem lembrado, a gente chama isso de, tem um nome que a gente dá para isso específico, um pacto comunitário. A gente faz um pacto comunitário,
ok? De comportamento adequado aí com a garotada, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Deu que deu no que deu, né? Então, acho que caminhamos bastante. Então, eu quero agradecer o carinho de vocês, a paciência. Deu 1h38 de live, fora a interrupção da internet. Mas eu quero agradecer o carinho de todo mundo. Você que é professor candidato, que vai nos ouvir e assistir depois desse vídeo, muito obrigado pelo seu interesse de contribuir com o Hope Kids. Você que já é professor, obrigado pelo seu carinho. Quarentena, a gente investe também na formação. A gente tem que aproveitar e investir na formação dos professores, né? Esse é um cenário muito importante para a gente também fazer esse trabalho. Gente, muito obrigado pelo carinho de todo mundo mesmo. E divulgue esse vídeo entre os candidatos e professores que vão vir aí depois, tá bom? Pessoal lá de Amargosa, um beijo. Glennon e companhia Renata, um beijão para vocês, né? E a turma toda aí. Muito obrigado pelo carinho. A equipe pedagógica, GT, os coordenadores de turma, os professores que são aí nossas pérolas no Hope Kids. Muito obrigado, gente, pelo carinho, a dedicação e o chamado. Respondam, gente, compram livros, leiam, vocês vão curtir demais lerem essas obras e se qualificarem mais para fazerem o que Deus vos comissionou como missão, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado e boa noite aí para todo mundo. Bom descanso.